Hesed, Vehahamim, Veshalom, Meet Adonai, Yeshua Hamashiach, Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Esse vídeo eu gostaria de estar fazendo um estudo particular destinado exclusivamente a policiais. Eu gostaria que isso fosse respeitado. Eu admiro muito os policiais, sinceramente. É uma honra eu ter o privilégio de poder falar de Jesus para alguns deles. Quem eu puder falar, eu vou falar. E eu desejo muito aqui estar deixando algo nítido, porque eu vi num podcast, um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, falando que pelo menos numa determinada época, não sei se ele se referiu até a época de hoje, que crente é bitolado, ou a maioria dos crentes são bitolados. Eu não estou discordando dele, eu gostaria só de estar explicando o que é cristianismo, o que é o verdadeiro evangelho. Não estou discordando da fala dele. Ele informou, ele relatou que a maioria dos crentes são bitolados, ao ponto, por exemplo, de pegar rolinhos de versículo da Bíblia e colocar na arma, para que a arma não dispare. Então ele, sem conhecer plenamente o Evangelho, ou sem conhecer o verdadeiro Evangelho, por um raciocínio lógico, ele conseguiu observar aí um erro que de fato acontece no meio evangélico, ou pelo menos, especialmente no meio pentecostal, Como eu, na minha pré-adolescência, já visitei uma igreja e fui morar num subúrbio, extremo leste da cidade de São Paulo, um subúrbio, e na falta de igrejas próximas da denominação que eu frequentava na minha infância, naquele pensamento de que igreja é tudo igual, naquele pensamento de que evangelho é tudo a mesma coisa, eu fui numa igreja pentecostal. E lá tinha um pregador com muito pouco conhecimento, só que eles sabem fazer barulho, muito barulho, muito grito no microfone, como se isso fosse algum poder, alguma santidade, isso quando não ficar rodopiando, sapateando, enfim. Mas era um rapaz jovem, magro, como quem já tivesse algum vício na vida. E espero que tenha sido no passado. E ele começou a pregar falando mal de policiais. Começou a demonstrar que tinha amigo dele preso, Tinha amigo dele preso. Então ele passou ali um evangelho onde Deus é contra a pessoa ser policial, a pessoa não ser policial, e o bandido, amigo dele que estava preso, era um coitadinho, uma vitimazinha da sociedade, tudo isso daí. Então eu gostaria de esclarecer o que é o verdadeiro evangelho, para que pelo menos você conheça o que é este ministério, Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho, baseada no fundamento dos apóstolos, Novo Testamento. E nós vamos verificar aqui que, eu já posso adiantar, a profissão de policial é uma profissão honrosa, honrosa. A profissão de policial, ela é, na terra, espelho de uma profissão que Deus criou nos céus, que são
os anjos. Os anjos não são figuras fofinhas, bonitinhas, seminuas, gordinhos, um beijando o outro. É um exército armado. Os anjos são um exército armado, cumprem ordens, estabelecem a ordem. Antes da queda do ser humano, Adão e Eva, houve uma rebelião nos céus. E esse exército entrou em confronto e aqueles que estavam na rebeldia, na rebelião, foram expulsos do seu cargo. A gente tem, por exemplo, 2 Pedro dizendo isso, né? 2 Pedro, se não me falha a memória. Judas também. A carta de Judas. Irmão de Jesus, não Judas o traidor, tá? É apenas o mesmo nome. Então, também no Apocalipse, que é no futuro, haverá um outro confronto, né? Eles foram expulsos do terceiro céu, antes da criação de Adão e Eva, e agora no Apocalipse eles serão expulsos do segundo céu. Durante a grande tribulação ficarão no primeiro céu, que é a nossa atmosfera terrestre, e vai acontecer guerras terríveis aqui, porque eles vão estar todos, como eu posso dizer, fugiu a palavra agora, peço perdão, estão concentrados aqui na Terra. Sem mais demoras, eu gostaria de apresentar a posição de Deus com relação à polícia, a posição do Evangelho com relação à polícia. Vamos ler versículos que vai compreender o que é verdade. Um policial pode colocar um versículo da Bíblia na arma para que ela não dispare? Um policial tem que ter medo de ser policial ou deixar de ser policial porque ele não pode se defender caso seja necessário? Um policial tem que combater o crime com flor, com rosa, com discurso de paz e amor? Vamos ver o que a Bíblia, a única palavra de Deus, diz com relação a isso. Começar lendo o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 16. Diz assim: Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este cavaleiro aqui, de Apocalipse capítulo 19, ele é diferente do cavalo branco de Apocalipse, versículo capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Apocalipse capítulo 6, versículo 2, acontece pouco após o arrebatamento da igreja.
o arrebatamento da igreja no livro de Apocalipse acontece no capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10, acontece o arrebatamento da igreja. Com a igreja de Cristo no céu, vai acontecer o surgimento do primeiro cavaleiro branco, que copia Jesus Cristo. Esse cavaleiro do capítulo 6, versículo 2, é o anticristo. Ele imita Jesus Cristo, que é o cavaleiro do Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11, foi lido até o 16. Viu o céu aberto, é a segunda vinda de Jesus. 7 anos depois do arrebatamento, a grande tribulação, acontece a segunda vinda de Jesus, junto com a sua igreja que havia sido arrebatada, junto com os mortos do Antigo Testamento, junto com a grande multidão que foi evangelizada pelos 144 mil judeus que vão surgir depois do arrebatamento. Volta todo mundo aqui. Vem os anjos, guerreia contra os inimigos de Deus que estavam atacando Israel. Acontece a segunda vinda, salvando os judeus. Então viu o céu aberto, a segunda vinda de Jesus. Surgiu um cavalo branco, isso simboliza poder. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Jesus Cristo testemunhou acerca de si mesmo, ele pode testemunhar acerca de si mesmo, porque ele é Deus fiel, ele não mente. Verdadeiro. Jesus Cristo é Deus verdadeiro. Pois julga e guerreia com justiça, ele tem o direito da sua segunda vinda exterminar todos os ímpios da face da terra, que se recusaram, depois de tantas oportunidades, a aceitar o Evangelho, a obedecer à vontade de Deus. Exemplo, não matando, não roubando, não traficando. Tiveram toda a chance, recusaram, desperdiçaram. Muito bem. Seus olhos eram como chamas de fogo. Isso significa que não há nada que se possa esconder de Cristo Jesus. Ele sabe todas as coisas, ele sabe todas as nossas atitudes, ele sabe todos os nossos pensamentos, ele sabe todas as intenções do coração de cada pessoa. Uma pessoa que fez o bem com má intenção, a pessoa que fez uma atitude boa com intenção ruim, com segundas intenções, essa pessoa será julgada e condenada, não gratificada. Não vai valer a ação, vai valer a intenção. Praticou o bem com má intenção, isso é abominável para Deus, que sabe todas as coisas, inclusive os pensamentos, inclusive os sentimentos. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça havia muitas coroas. O anticristo recebeu uma coroa. Na cabeça de Jesus há muitas coroas, ou em outras traduções, muitos diademas. Nele, em Cristo Jesus, estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser Ele mesmo. Esse é o nome de Deus, onde por um engano no século XI, onde os judeus que fizeram os pontos que simbolizam as vogais no texto hebraico da Bíblia, que não tem vogal, é somente consoante. Séculos depois de Jesus,
como desde a época de Jesus, muito antes, já havia o costume de não se pronunciar o nome de Deus, se pronunciava Senhor, os massoretas, né, que são esses judeus, colocaram os sinais vocálicos ordenando que se pronunciasse Senhor, Adonai. Um equívoco dessas vogais fez com que os reformistas pensassem que ali estava escrito Jeová. Então sabe-se que o nome de Deus não é Jeová. Acredita-se que seja algo próximo de Yahvé, mas é algo próximo, não há uma certeza. Surge um novo movimento chamando o nome de Deus de Al, também não é. Tudo isso é a abreviação do nome de Deus, não é o nome de Deus completo. Terminações IA, terminações IAL, é a abreviação do nome de Deus. Então, a verdadeira pronúncia do nome de Deus se perdeu no cativeiro da Babilônia, onde os judeus ficaram 3 gerações separados. O hebraico era escrito somente com consoantes. Você mudar as vogais pode mudar o significado completo de palavras. Isso era passado de pai para filho. Eles separados ali, perdeu a língua hebraica. Saindo do cativeiro da Babilônia, poucos sabiam falar hebraico. O povo estava afastado da vontade de Deus. Em Neemias é lido a palavra de Deus para o povo, dando explicação. Eles choravam porque não conheciam mais a vontade de Deus, porque não conheciam mais seu próprio idioma. Daí vai ter a dominação dos gregos sobre os judeus, obrigando eles a língua grega, e eles vão ver uma certa facilidade em aprender o grego, ao invés de todos os judeus aprenderem a língua hebraica. Poucos judeus vão saber a língua hebraica. Esses poucos judeus vão traduzir a Bíblia, que é o Antigo Testamento na época deles. Vão traduzir a Bíblia hebraica para o grego, que vai ser a Bíblia que Jesus e seus discípulos vão usar, chamando Deus de Senhor, tomando a palavra Senhor como nome próprio. Em substituição, as 4 letras que ninguém sabe a pronúncia, Yud, Re, Vav, Re. Esse é o nome escrito, que é o nome de Jesus, que ninguém sabe a pronúncia correta, só Jesus sabe a pronúncia correta, porque Ele é Deus. Esse é o nome que Jesus recebeu em Filipenses 2, 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus é Yud, Re, Vav, Re, para a honra e glória de Deus Pai. Os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Exércitos. Primeiramente os anjos. Está a igreja arrebatada aqui, está os 144 mil judeus, está uma grande multidão que vai se converter de última hora, ou aceitar de última hora, ou se convencer de última hora. Mas primariamente aqui nós temos anjos, exércitos. São os policiais do céu que Deus criou. Deus criou os policiais do céu. Os policiais da terra são espelho disso. Assim como a menorá é espelho de algo que há no céu. Deus mostrou um modelo para Moisés, para que ele copiasse aquele modelo. Você não tem que deixar de ser policial. Muito pelo contrário. O meu Deus, o único Deus verdadeiro, se chama Senhor dos Exércitos, Cristo Jesus, Rei dos Seis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele a governará com cetro de ferro. E olha o que acontece na segunda vinda: esmagará as uvas, são os ímpios. No tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso,
furiosa ira de Deus. Ira de Deus. Você não pode achar que servir a Deus é ser uma moça, é ser um hippie, é deixar bandido deitar e rolar fazendo o que quiser. Nós fomos chamados para o combate. Nós fomos chamados para o combate. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis significa Rei absoluto. Senhor dos Senhores significa Senhor absoluto. Eu gostaria de estar lendo aqui agora Salmos capítulo 144, versículo 1. Eu quero convidar você, policial, a aprender sobre esse Deus, a ter a salvação que há em Cristo Jesus, a se orgulhar da sua profissão, a poder contar com a aprovação do Deus vivo, a proteção do Deus vivo, até o momento em que algo possa acontecer, mesmo que seja morte na velhice, mas saber que tudo acontece com a permissão dele, dentro do plano divino, de que um dia ressuscitará todos aqueles que creram no seu Filho para serem salvos e governar sobre a terra por toda a eternidade, onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais fome, não haverá mais crime. Por enquanto, Salmo 144, versículo 1. Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina minhas mãos para a guerra e dá a meus dedos habilidade para a batalha. Bons entendedores entenderão. Eu vou ler mais uma vez. Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina minhas mãos para a guerra e dá a meus dedos habilidade para a batalha. Se você puder fazer Krav Maga, ou você prefere Jiu-Jitsu, faça. E se tiver que puxar o gatilho, não pense duas vezes. Não pense duas vezes. Dignidade acima de tudo. Eu gostaria de estar lendo agora Levítico, capítulo 24, versículo 17. Acabar com o mito, com a mentira de que Deus é contra policiais, de que o cristão não pode ser policial, que o bandido está certo e o policial está errado. Não é isso que a Bíblia diz. Muito pelo contrário. Levítico 24, 17. Há uma determinação de Deus. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. A Bíblia não fala de cadeia. A Bíblia fala de pena de morte. Êxodo 21, versículo 12. Êxodo, capítulo 21, versículo 12. Eu vou ler até o 14. Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21, dos versículos 12 a 14, diz assim, vou ler na NVI. Quem ferir um homem
e o matar, terá que ser executado. O mandamento de Deus é esse. Quem ferir um homem e o matar, terá que ser executado. Ao homem, pessoa física, ao cidadão, Deus diz: não matarás. Ao policial, Deus fala isso aqui. Êxodo capítulo 21, versículos 12 ao 14. Quem ferir um homem e o matar, terá que ser executado pelo policial. Quem feriu um homem e o matou, foi o criminoso. Ele terá que ser executado pelo policial. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Aquele encarregado de uma empresa de elétrica que tem que observar se o funcionário está executando o procedimento de segurança. No momento que ele sai, o funcionário não procede, não executa o procedimento de segurança, morre. O encarregado chega, vê a cena. Ele virou as costas por um instante. Ele pode ser preso. Por que ele saiu do local? NR10 trata essas coisas, né? Versículo 14, só para servir de exemplo. Mas vamos voltar para a questão do crime propriamente dito. 14. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Esse negócio, não, esqueci até o nome dele agora, matou a Carla Pérez, aí virou pastor, aí oba, agora eu sou bonzinho, não encosta em mim, tá fora do padrão bíblico, tá? Ah, você ficou bonzinho agora depois que matou? Problema seu. A lei de Deus é essa aqui. Nós temos a lei humana, sim. Temos a lei brasileira, sim. É diferente da lei de Deus, infelizmente. Por isso que tá essa... Tá entendendo? Brasil quer se tornar uma potência? Brasil quer se tornar uma potência? Quer que os preços estejam adequados? Quer ter orgulho de quem está lá? Começa a colocar isso aqui como lei brasileira. Começa a colocar a lei de Deus como lei brasileira. Vai ficar, ó, filezinho. A pessoa, para entrar no tráfico, para entrar no crime, para cometer assassinato, vai ter que ser retardada, não tem outra palavra, vai ter que ser retardada para fazer isso. Porque se ela tiver um mínimo de raciocínio, ela vai pegar papelão, vai pegar latinha, vai vender bala no semáforo, vai vender pano de prato, vai vender alho, vai vender limão na feira, vai engraxar sapato, vai carpinar mato, vai fazer qualquer coisa, menos roubar, menos matar, menos traficar. Esse negócio de música com apologia ao crime, de tatuagem com significado, vai acabar. Vai acabar. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Isaías capítulo 10, versículo 33. Isaías capítulo 10. Versículo 33, Isaías 10, 33 diz assim:
Mas vejam, o soberano Senhor dos exércitos cortará com grande força a poderosa árvore da Assíria. Ele derrubará os orgulhosos. A árvore imponente será lançada por terra. Quando você ler a Bíblia, a aplicação para os nossos dias, a aplicação pessoal, quando você ler na Bíblia Assíria, significa facções criminosas. Assíria. Egito é o mundo do pecado. Egito é o mundo do pecado. Tá? Assíria são os criminosos. Pecado que eu falo, Egito, pecado comum. Adultério, esse tipo de coisa. Adultério, bom, pecado é pecado, né? Mas especificamente os criminosos, especificamente as facções que a Bíblia proíbe facção, assim como proíbe o crime, proíbe assassinato, proíbe uso de droga, venda de droga, proíbe sequestro, proíbe estupro, enfim, tá? Assíria significa facções. Então, vejam, soberano Senhor dos exércitos, Deus conta com você para isso. Você pode combater firme em Cristo Jesus, na certeza de que você está realizando a vontade de Deus, debaixo da bênção de Deus, debaixo da proteção de Deus. O soberano Senhor dos exércitos cortará com grande força a poderosa árvore da Assíria. São as facções. Mas se você não se levantar contra, veja, Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Para você que tem alguma dúvida, ou acha que não pode usar a sua arma contra o crime, acha que é pecado ter que aplicar a legítima defesa, prefiro dizer logo legítimo ataque. Eu não espero, é bandido, tchau. É bandido, sobe. Canta música de crime, sobe. Tem tatuagem de crime, sobe. Tem nem conversa. Joga lá, briga entre quadrilhas rivais e pronto. Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Exigirei, Deus falando, exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Não é cadeia. Não é cadeia. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Pela mão do homem do Estado. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida. São os policiais. Quem, bandido, tirar a vida humana, cidadão, por mãos humanas, policiais, perderá a vida. Pois eu criei o ser humano à minha imagem. É uma ordem. A vida é sagrada, por isso que o crime tem que ser combatido dessa forma. E não com flores. Não é com flor. Eu vou estar lendo aqui Êxodo capítulo 21. Vou pegar a Nova Almeida atualizada. Êxodo capítulo 21, 14. Será que eu já li? Não. Êxodo 21, 14. Variar um pouco a Bíblia para verificar que eu não estou usando uma única tradução para falar um único ponto de vista. Já foi lido. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Pois bem,
Então vamos ler Romanos capítulo 13, se aproximando do encerramento, que agora, Novo Testamento. Alguém pode falar que até agora foi lido o Antigo Testamento. Opa, calma aí. Tudo que o Novo Testamento não alterar, permanece válido. Tem coisa que não só o Novo Testamento permanece válido, como ele reafirma isso quando ele não vai além. Foi o caso do adultério. Era proibido o adultério no Antigo Testamento. No Novo Testamento é explicado que o simples fato de olhar alguém, você é casado, está olhando outra pessoa, já é adultério. Nem olhar pode olhar, porque tem gente que fala, olhar não arranca pedaço. Arranca sim, da sua salvação. Mas voltando para o assunto aqui, Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim, eu acho que eu vou ler até o 7, exatamente. Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, diz assim: o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos, dentro de um período em que os policiais não eram cristãos, não eram judeus, eram romanos, eram pagãos que estavam dominando o povo de Deus. Não tinham temor a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Imagina se um policial é cristão, é do povo de Deus, se converte. Olha o que ele diz aos cidadãos. Eu, no caso, né? Todas as pessoas. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o que Deus a instituiu e será punido. O padrão é esse. Aqui você inclui pessoas que fazem música com apologia ao crime. Não é liberdade de expressão. Não é cultura. É para ser punido. Já foi estudado qual que é a forma de punição bíblica. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo. É tão simples. É tão simples. Mas sim nos que fazem o que é errado. Aí ele pergunta: você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus, para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Policial, orgulhe-se da sua profissão. Exerça da forma correta. Combata o crime com braço forte, com punho cerrado. Não pense duas vezes em usar o que você tem na cintura. Bandido que
Bandido que atira para matar tem que levar tiro para morrer. Isso é doutrina bíblica. Aqui na igreja verdadeiro, aqui na igreja apostólica verdadeiro evangelho é assim. Doa em quem doer. Deem a cada um o que lhe é devido. Direito dos manos, os senhores já aprendeu qual que é o direito dos manos, né? Senta o dedo. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Infelizmente a coisa não está melhor porque não se segue a lei de Deus. Nosso legislativo, o judiciário também, né? Às vezes acaba soltando, né? É uma pena. A não ser que o executivo executasse a vontade de Deus. Entendedores entenderão. Eu vou encerrar lendo Atos, capítulo 5, versículo 29, aos meus amados irmãos policiais. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Creia em Cristo Jesus. Sirva a Cristo Jesus, sabendo que você não tem que deixar a sua profissão. Deus criou a sua profissão. Cada cristão precisa de vocês. Cada cidadão precisa de vocês. Vocês devem ser braço de Deus aqui na terra. Mais do que braço do Estado. Mais do que braço forte do Estado. Vocês têm que ser braço de Deus aqui na terra até a segunda vinda de Jesus. Quando Ele fará com o ímpio exatamente o que cada policial deveria estar fazendo. Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Bons entendedores entenderão. Carta branca aos policiais. Dignidade acima de tudo. Força e honra. Shalom. Fazer um complemento aqui aos policiais militares. Biblicamente, vocês são servos de Deus, ministros de Deus. Está escrito em Hebreus, o livro de Hebreus, Novo Testamento inclusive, que diz que ele faz seus ministros labaredas de fogo. O que Deus quer dizer com isso é que não é para vagabundo, não é para facção deitar e rolar. É para o circo pegar fogo com um palhaço dentro. Eu espero que eu tenha sido claro. É conhecido um jargão que é muito verdadeiro. Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Então, não apenas uma sociedade de bem depende de vocês, enviados por Deus, no sentido de que Ele criou, vou dizer, esse ministério. Ele criou a corporação. A Bíblia diz em Colossenses, tudo foi criado por Ele, nele, para Ele. Diz inclusive a principados e potestades. Quando diz principados, está se referindo a regionais. Principado se refere ao território. Então tem um batalhão aqui, tem um batalhão ali, tem uma jurisdição aqui, uma jurisdição ali. Foi Deus quem criou isso. E quando diz potestades, algumas palavras, algumas traduções mais novas trazem autoridades. Potestade é isso, autoridade. Então, vocês
recebe um fardamento onde há emblemas. Esses emblemas tornam claro, visível a sua autoridade. Quando a pessoa não respeita a autoridade, é hora do uso da força, sem dó, sem pensar. Isso é cristianismo. Aquele Zé Droguinha que não mede as palavras, aquele cheio de tatuagem, porque quando é pego, aquele cheio de tatuagem de palhaço, mato, morte, todas essas porcaria, quando ele é pego ele vira trabalhador. Então não tem que cair na conversa dele, tem que sair Bíblia, tem que seguir a Bíblia. Eu sou da época que só do cara ter tatuagem subia, tatuagem de crime subia. Só da pessoa usar boné apanhava. Não chamou o policial de senhor, sim senhor, não senhor, tapa na cara. E tudo isso é um padrão bíblico. Hoje você libera ele, amanhã ele está matando seu filho, sua filha, vendendo droga para os teus netos, te dando um tiro num supermercado. Não é para ter dó. Deus te deu o que você tem na cintura. Use sem dó, para que amanhã não seja um parente seu, para que amanhã não seja você. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pode contar com este ministério para orar por você. Pode contar comigo para orar por você. Se precisar de culto na tua casa, entre em contato comigo, eu farei. Que Deus abençoe. Força e honra, dignidade acima de tudo. Shalom.